O que é o pecado da apostasia? Nós dissemos no Pensa e Creia passado que o pecado é a transgressão da vontade de Deus, conforme diz 1 João 3,4. Pecado é você transgredir a lei, a lei é a expressão da vontade de Deus. E o que é o pecado da apostasia? A palavra de Deus, lá em Jeremias capítulo 8, a partir do verso 4, disse assim: Dize-lhe mais, assim diz o Senhor: cairão os homens e não tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar. A apostasia é o pecado, é um tipo específico de pecado muito grave na palavra de Deus, porque é o pecado de quem já conhece a palavra, é o pecado de quem já sabe quem é Deus, é o pecado de quem já provou da beleza e da alegria do Evangelho, já esteve no meio do povo de Deus e conscientemente deserta, conscientemente se volta para uma outra fé, para uma outra religião, ou se torna ateu. Apostasia é aquela atitude, como diz aqui, cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão. Essa atitude, eu não quero, eu conheço o Evangelho, eu sei o que é a palavra de Deus, mas eu não quero mais. Eu não quero mais andar nesse caminho. A pessoa se volta ou para uma outra fé ou para o ateísmo. É aquela atitude, é a mesma coisa que um soldado que se alistou no exército para a guerra e deserta, desiste do seu alistamento e foge, foge da batalha, foge da guerra. Esse é o pecado da apostasia, eu conhecer a Deus e dar as costas para Deus, que é um pecado na Bíblia muito grave, não é um pecado imperdoável, embora alguns autores questionem se esse não é um dos pecados que leva à morte, a que se refere o apóstolo João e que nós nos referimos, nós mencionamos no vídeo da semana passada, em que nós falamos que qual é o pecado que leva à morte. Muitos acham que é o pecado da apostasia, o pecado que leva à morte, mas independentemente disso, é um pecado realmente gravíssimo, porque é um pecado de quem já tem consciência, de quem já sabe, e essa pessoa deserta, muitas vezes leva muitas outras pessoas nessa deserção. Por isso é um pecado muito grave, porque não é um pecado de uma pessoa, não é um pecado por fraqueza, não é um pecado por defeito por dificuldade de caminhar, no Evangelho, mas é um pecado deliberado, um pecado consciente e um pecado em que eu me volto contra a verdade de Deus. Eu passo a ser um pregador que, de uma certa forma, eu passo a me aliar ao adversário, vamos dizer assim, para minar a pregação da palavra de Deus no coração das pessoas. Pense e creia. Não se esqueça que na próxima semana continuaremos debatendo sobre algum novo tema, de acordo com as perguntas que você enviar. Por favor, envie sua pergunta, para que nós possamos estar respondendo, como nós fizemos dessa última vez, que nós falamos sobre o pecado que leva à morte, sobre o pecado da apostasia, e falaremos sobre o tema que estiver colocado para nós por você nas suas perguntas. Até lá!